Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Alane Cunha, sou advogada especialista em propriedade industrial e hoje eu vou falar um pouco sobre o procedimento do Instituto de Patente Europeu. Você sabe o que é? Você sabe como funciona? Você tem curiosidade sobre esse assunto? Então fica comigo até o final do vídeo. Bem, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona e qual a importância do European Patent Office, que em português significa o Instituto Europeu de Patentes. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando um pouco sobre o conceito de patentes, sobre a importância dessa invenção, dessa proteção para esse direito inventivo. Imagina, você cria algo, criou um método também, por exemplo, e é inovador e você aí vai pedir essa patente. Então eu tenho até um vídeo aqui também explicando sobre alguns modelos que você consegue pedir, em quais institutos você consegue fazer esse pedido. Você pode fazer esse pedido no Instituto Nacional, ou seja, onde aquela patente vai ter validade apenas em território nacional. Isso é importantíssimo. Eu abri um parênteses aqui, porque muitas vezes as pessoas criam uma invenção, patenteiam em um determinado território, mas aquela patente é válida naquele território apenas, porque você pediu o direito apenas naquele território. E depois, quando encontra em outro país algo que seja semelhante, e eu tô dizendo aqui a expressão semelhante, tá? Com algumas modificações, é claro, porque para você patentear um novo produto baseado no que já existe, você tem que fazer alguma modificação, tá bem? E por isso que a redação da patente, as reivindicações, e se liga nisso, presta bem atenção nisso aqui, as reivindicações da patente é o corpo principal da patente. Temos também o que a gente chama de descrição, ou seja, o caderno descritivo daquela invenção. Mas as reivindicações é o foco, é o que você está pedindo realmente. E qual a diferença disso? Porque existem muitas patentes no mercado que a redação às vezes deixa brechas. Exatamente, pessoal, deixam brechas ali e não arcou com as possibilidades daquela invenção, que aquela invenção poderia proteger e só protegeu um pedacinho. Então outra pessoa em outro local pode ali também, ou até no mesmo local, tá? Pode ali, opa, visualizei aqui uma brecha, eu posso aqui modificar assim e fazer aí um novo pedido. E você não tem direito a essa nova invenção, tá? Porque o que você vai ter direito é aquilo que a sua patente reivindica. Por isso que é tão importante, pessoal, vocês realmente prestarem muita atenção em quem está fazendo esses pedidos de patente. A redação da patente é essencial, então tem que ter realmente uma boa estrutura, uma boa organização e, obviamente, ser objetivo naquilo que você realmente está tentando reivindicar, para que sua reivindicação seja a mais coesa e tenha mais êxito possível, tá bem? Então, resumidamente, pessoal, você tem que ter um resumo, você tem que ter justamente essas reivindicações, que é o corpo principal da patente, tá bem? Tem que ter também desenhos. Enfim, se você tiver desenhos, se sua invenção tem desenhos para ilustrar aquela sua invenção, é importante também que você faça esse pedido com os desenhos. O título da patente, obviamente, e também a descrição. E nessa descrição é realmente o corpo, digamos assim, maior da patente, porque vai ter ali, obviamente, você descrevendo o porquê, o pra quê e porquê que a sua invenção é viável, né, para a sociedade, o que é que ela vai trazer além de inovação, mas quais são
as garantias, o que é que melhora na vida da sociedade. Então, é importante esses documentos, essas redações, tá bem? Que elas sejam bem redigidas. Além disso, obviamente, como também já tem um vídeo aqui explicando, falei um pouquinho também sobre os requisitos para patenteabilidade, ou seja, não é tudo que pode ser patenteável, tá bem, pessoal? Não é também qualquer invenção, qualquer método, então muito cuidado, tem coisas que não são patenteáveis e é importante também ter um acompanhamento de um profissional que te auxilie a isso. Mas sem mais delongas, vamos realmente agora para o foco desse vídeo, que é explicar um pouco sobre o que é esse Instituto de Patente Europeia, por que ele é importante, como é que isso funciona. É mais uma possibilidade, inclusive, de fazer um tipo de pedido de patente, tá bem, pessoal? O que é que acontece? O Instituto, ele foi criado, realmente, para patentes europeias. Então, imagina só, você, ao invés de fazer um pedido apenas em um determinado país, ou fazer, por exemplo, pelo PCT, que a gente chama, que você indica ali os países que você quer que aquela sua invenção seja protegida, você faz esse pedido de patente europeia, que em tese vai proteger aí nos Estados-membros da União Europeia. Só que, parênteses, e aqui eu tenho que abrir um parênteses, o que é que acontece? Dependendo da sua estratégia, obviamente, da invenção, do seu negócio e do seu porte, obviamente, é interessante sim você fazer diretamente esse pedido no Instituto da Patente Europeia. Às vezes os custos, inclusive, são mais em contas do que se você fosse pedir no Instituto Internacional, por exemplo, né, da Organização Mundial. Então, às vezes realmente sai mais em conta, é mais viável, mas também é importante que um profissional que atue na área lhe auxilie nisso, porque ele que vai pensar com você. Você é o inventor e a pessoa, o profissional que atua nessa área, que vai dizer, olha, o melhor caminho a seguirmos é assim, ou não, o melhor caminho a seguirmos é realmente pedir esse pedido nos Estados Unidos apenas, na China e no Brasil, por exemplo, tá? Ou em outro país que você pretenda exportar essa sua invenção. Então, vamos aqui pensar, raciocinar quais são os mercados que você quer atingir, quais são os mercados que você proteger. Às vezes a gente está perguntando, Elaine, mas se eu quiser patentear no mundo todo, não posso? Não existe, tá? Hoje, atualmente, o instituto que você consiga entrar com um pedido de patente e aquela patente valer para o mundo inteiro. Isso não existe, tá, pessoal? Então, o que é que acontece? Você pode selecionar alguns países específicos que você quer patentear, onde você quer patentear aquela sua invenção, ou tem esses institutos, que, por exemplo, o Instituto de Patente Europeia, você vai patentear aqui nos Estados-membros da União Europeia. Um detalhe importante é que você faz esse pedido em um único instituto, tá? Ele é responsável por esse pedido. Só que ele é o responsável também por fazer a distribuição nos Estados-membros daquele pedido de patente. Então, por exemplo, tem alguns países que você precisa pagar taxas adicionais, que a gente chama de taxas de extensão, se você quiser realmente estender esse seu pedido de patente europeia para esses outros países, tá bem? Então, por isso que é tão importante, pessoal, ter realmente um auxílio ali de algum profissional que atue nessa área. Porque imagina só, às vezes você, já digo aqui, tem uns custos inclusos, óbvio. Esse pedido de patente europeia, ele tem um custo, obviamente, mais alto do que um pedido simples, um único pedido territorial nacional. Então, como você está pedindo no Instituto Europeu de Patentes e que essa patente ela vai valer para outros Estados-membros da União Europeia, então é óbvio que a taxa aí vai ser mais alta do que você pedir em um único território. Mas aí eu bato novamente nessa tecla, por isso que é importante fazer um planejamento com um profissional que atua nessa área, porque é ele que vai lhe auxiliar e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, não vale a pena entrar no Instituto Europeu de Patente, vamos aqui fazer selecionando os países, ou o contrário, tá? Dizer, olha, não, o seu mercado, o seu negócio
tem visão de expansão para tantos países assim. Então, vamos lá, mão na massa. Então, vamos realmente fazer esse pedido do Instituto Europeu de Patente, porque aí a gente vai ver as vantagens e, obviamente, o custo, que isso é importantíssimo, juntamente com o cliente, tá, pessoal? Ou seja, o inventor, ele sempre tem que estar lado a lado com o profissional, porque não tem ninguém, obviamente, melhor para falar sobre a invenção dele do que ele. Então, ele que, obviamente, se uma empresa, ele com a equipe, né, dele vai verificar em relação ao mercado, o que é que seja mais viável. O profissional vai dar, obviamente, sua opinião, mas quem vai bater o martelo é o cliente. E, obviamente, também ver os custos todos inerentes a isso, tá? Então, por isso que é importantíssimo, sim, ser acompanhado aí por alguém que atua nessa área. E aí, vamos lá. O que é que acontece, né? E aqui, puxando mais, assim, para os procedimentos em si. Atualmente, fazer um pedido de patente, você consegue fazer, você faz um login no próprio site, tá? Do Instituto Europeu de Patente. Você faz um login, inclusive, você consegue fazer sem ser advogado, inclusive, você consegue fazer sendo cliente ou representante daquela empresa, tá bem? Ou o próprio titular, o próprio inventor também pode fazer esse pedido. A diferença é o quê? É o seguinte, quando você é um profissional que atua na área, você vai ter determinados atos que só você, profissional, vai conseguir fazer. Inclusive, é bem interessante porque no Instituto Europeu de Patente recebemos um cartão com um aparelho que é um leitor de cartão, tá? Leitor de chip de cartão. Nós recebemos isso é gratuito para nós. Então, a gente faz o pedido e nós recebemos isso. E todos os atos, notificações, respostas, porque só para vocês terem noção, gente, a análise do pedido de patente, ela não é assim de um dia para o outro, tá? Demora aí um certo tempo, até porque, dependendo da patente, isso aqui eu gosto de deixar bem claro, você vai ter aí sigilo até a publicação de 18 meses. Então, pode sim haver dúvidas, inclusive, sobre os relatórios, sobre a documentação. Os analistas podem pedir documentações extras para entender melhor aquela invenção e como é que aquela invenção vai se aplicar na sociedade e na aplicação, inclusive, industrial, como é que aquilo vai realmente facilitar ou melhorar a vida em sociedade. Então, bom, eles também podem ter dúvidas e tem que ter, obviamente, ali alguém sempre acompanhando os processos. Pessoal, não tem outra, digamos assim, outra alternativa. Pessoas que estão nesse meio de fazer pedido de patente, pedido de marca, né? Entrando também nesse âmbito do pedido de marca, é imprescindível o acompanhamento desses processos. Você simplesmente não pode dar entrada e deixar lá, porque existem prazos legais. Se você não cumpre com esses prazos legais, você só vai estar perdendo tempo e dinheiro. Então, um profissional também que atua nessa área, ele tem a responsabilidade imprescindível de acompanhar aquele processo e não perder prazos, porque, gente, perca de prazo, perder um pedido de patente ou um pedido de marca ou até um registro de marca por perda de prazo é assim, sério. Então, cuidado com esses pequenos detalhes, tá? Tô pontuando aqui algumas coisas pra vocês, pra, enfim, deixar aí uma sementinha na cabeça. Mas então, o que é que acontece? Hoje os pedidos, eles majoritariamente são feitos online, tá? Você vai ter toda essa documentação, você precisa assinar essa documentação, tem obviamente vários formulários que também o profissional tem que ir ali preencher e assinar e também fazer aí esses uploads, né, dessa documentação, e o pedido, ele tramita tudo hoje em dia online. É interessante porque tem a possibilidade também de você fazer em papel, tá? Só que os custos são ainda maiores quando é papel e você tem que enviar para o instituto.
Então, gente, com a tecnologia hoje em dia, todo mundo acredita que usa aí e faz online. A não ser que você tenha que enviar isso por algum motivo em papel. Mas o planeta também agradece que não seja em papel. Então, os procedimentos hoje em dia são todos online, os acompanhamentos também, inclusive, é tudo online. Então, é isso. Eu trouxe aqui um breve, na verdade, uma breve síntese do Instituto Nacional, que ele existe, né, e por que ele existe. É importante sempre ter o acompanhamento. Eu tô batendo muito nessa tecla, eu sei, mas é porque às vezes as pessoas acham que é besteira, mas você ter uma boa redação na sua patente, você ter boas reivindicações, garante ali realmente um direito por um período de tempo, é importante eu falar isso aqui, o seu direito exclusivo para vender, para comercializar, para fabricar esse é o produto dessa sua invenção. Ele vai ser exclusivo seu durante um determinado período de tempo, tá? Ele não é ad eterno. Você tem um período para patentes de invenção de 20 anos, tá certo? E para modelo de utilidades, aqui são 10 anos, tá bem? Então, cuidado também com esses pequenos detalhes. Em resumo, é isso, pessoal. Se vocês têm dúvidas em relação a qual seria o melhor caminho para você fazer o seu pedido de patente, vocês podem entrar em contato conosco. Vai ser um prazer ajudá-los a proteger essa sua invenção. Porque, como eu falei, isso só vai ser verificado, pessoal, caso a caso. Talvez para sua invenção não seja viável nem pedir na Europa, imagina. Então, olha, Alana, meu mercado nem tem na Europa, isso aqui nem quero pedir na Europa, mas eu quero pedir no Brasil, na China e nos Estados Unidos. E vocês já perceberam que eu já falei exemplo de China e Estados Unidos 2 vezes aqui no vídeo, mas foi proposital. E por quê? Estados Unidos e China, atualmente, são os 2 países que mais fazem pedidos de patentes. Então, até quando vamos fazer o que a gente chama de busca de anterioridade, ou seja, para ver se aquilo que você está pedindo, aquela sua invenção, realmente ela é nova, ela tem a novidade mundial, que ela não existe em qualquer lugar do mundo. Normalmente, quando os clientes chegam, a gente vai verificar em sites específicos para fazer essas buscas e a maioria das patentes que você encontra são dos Estados Unidos e da China, tá? Principalmente da China. São países estratégicos, inclusive, caso você realmente tenha uma boa invenção, para já fazer o pedido desde o início. Às vezes você pode me dizer assim, não tenho, né, os custos vão ser altos, enfim, não tenho condições de pedir em todos os países, ou em alguns países que eu gostaria agora. O que é que você me aconselharia já a, enfim, fazer esse pedido? Se eu tenho que fazer hoje esse pedido, quais são os países que você me aconselharia? Obviamente, o país que você tem, no seu país de origem, e Estados Unidos e China nesse meio, com certeza. Mas claro, isso depois de observar com você, analisar o que é que seria essa sua invenção, se ela realmente responde aos requisitos de patenteabilidade. Isso é o primeiro passo, tá, pessoal? Antes de fazer qualquer pedido de patente, o que é que a gente faz? A gente faz uma análise de tudo. A gente vai ter conversas, eu não vou dizer nem só uma conversa, mas são conversas sobre o que é essa sua invenção, o que é que ela tem de novo, o que é que talvez você acha que tem de novo, porque você não conhecer algo registrado no Brasil não significa que isso não esteja registrado em qualquer outro país. Tá bem? Isso é importante. E esse requisito da patenteabilidade, de inovação, da novidade, ele tem que ser realmente mundial. Então, por isso que nós, além de fazer essa busca, e a busca da anterioridade, eu vou dizer para vocês, ela é importantíssima para justamente verificar se aquilo existe ou não existe. E se já existe algo, se eu posso, em cima daquilo, modificar a minha invenção para que ela realmente se torne aí algo inovador, tá bem?
Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês, um pouquinho sobre esse mundo da propriedade industrial e esse mundo da patente. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato conosco. O link, inclusive, para marcar reuniões, pessoal, tá aqui na descrição. E até o próximo vídeo.